Opa, que bom que você veio, meu consagrado, minha consagrada. Sejam muito bem-vindos, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Essa é a aula 5 e é a última aula teórica do Oficina do Gepeto. A gente vai falar nessa aula especificamente de conteúdo e linha editorial. Eu não vou falar aqui sobre como produzir conteúdo. O que eu vou falar é sobre a importância do conteúdo em todo esse contexto, em como você cria uma linha editorial interessante para atender a sua persona, seguir a tua jornada e tudo mais. Isso é super importante, por isso que está nesse módulo, porque conteúdo também permeia o público. Então a gente vai formar o seu público leitor entregando conteúdo de alto valor. É isso que eu quero trazer aqui. Como que você desenvolve uma linha editorial pensando nesse público? E é isso que a aula 5 vai falar. Meu oizinho aqui, vamos dar uma olhada no roteiro. Primeiro a gente vai falar de linha editorial, qual é o modelo mental dessa linha editorial, o trio de temáticas que você pode explorar, que são as ficcionais, as experienciais e as documentais realísticas. Vocês vão entender o que eu estou falando daqui a pouco. Depois você vai entender como você pega influências e inspirações para colocar nesse bolo. E por fim, como que você conta uma história fazendo conteúdo. E não é como dizem que é storytelling corporativo por aí, que é, nossa, a história do Steve Jobs é que ele tinha uma garagem. Né? Essa nem de longe é a história da Apple, que ela começou numa garagem. A história é muito mais rica, muito mais cheia de detalhes por conta do conteúdo que a Apple vem fazendo todos os anos. E conteúdo não necessariamente é post em rede social, e você vai entender isso também. Vamos lá para a aula. Linha editorial. Quando você utiliza conteúdo para nutrir os seus potenciais leitores e transformá-los em potenciais leitores, para transformar eles em leitores e depois em fãs, você precisa pensar em uma linha editorial. Isso é uma coisa que muita gente no grupo trouxe para mim, né? No grupão do Write Together. Como que eu penso conteúdo, como é que eu tenho ideias de conteúdo todos os dias. E a verdade é que isso é possível de fazer, mas a gente tem que fazer um mapa disso antes. Você pensar em conteúdos legais todo dia ou uma vez por mês pode até funcionar por um tempo. Depois você vai começar a ficar sem ideia e você vai achar que você é burro, ou você vai achar que você é incompetente, ou você vai achar que você não é criativo, e não tem nada a ver com isso. A criatividade, ela é nutrida. A gente tem como ser criativo o tempo todo, contanto que a gente beba das fontes certas. Então vamos lá. Isso daqui é o modelo mental que eu quero apresentar para vocês, ou framework. Ele parte da sua proposta, das suas obras e das suas personas, claro, mas assim, começa por aqui. O seu grande objetivo com o conteúdo, assim, você não estaria postando lá todo dia só porque você é legal. É porque você quer usar essa ferramenta para você atrair novos potenciais leitores. Então tudo começa aqui, nesse centro. Qual que é a sua proposta? Quais são as suas obras? Qual é o seu círculo dourado? Lembra do círculo dourado? Super importante você trazer ele de volta agora. Em volta da sua proposta está o seu arcabouço referencial. Eu adoro usar esse nome. Eu poderia falar só referências, mas arcabouço é mais legal. Quais são essas referências? O que montou você como autor? De onde você tira as suas ideias? O que você consome que te leva a escrever? Tá? E aí, da sua proposta e do seu arcabouço referencial, você começa a tirar temas experienciais, temas realísticos e temas ficcionais baseados no que você descobriu sobre a sua persona. Que temas que interessam elas, que a sua proposta também fala. Que temas experienciais, ficcionais e realísticos. E aí, para cada tema, você procura inspirações, e essas inspirações podem ser nutridas do arcabouço referencial, porque referência é diferente de inspiração. Então, tudo que você tem de referência compõe aí as suas ideias. Mas a sua inspiração é aquilo que te acompanha todos os dias. São aquelas ideias, aquelas obras, aqueles autores, aqueles pensadores, aquelas pessoas que fazem você andar para frente, que fazem você pensar e falar, cara, é por isso que eu escrevo. E por último você tem a influência. O que é a influência?
Quem são os influenciadores? Quem são as pessoas que falam da mesma coisa que você na internet ou em qualquer outro lugar? Pode ser até alguém que você não goste, mas que está falando com o seu público. Então quando você olha para essa pessoa, você sabe que ela está falando certo com o seu público. E aí você pode, não estou falando de copiar ela, mas de se inspirar nela para fazer conteúdo para o seu público também. E tudo isso é permeado por uma grande narrativa, por uma história que você conta. A história que você conta não é só a do seu livro, nem você contar que veio, que nasceu em cidade tal e tudo mais. Não. A história que você conta acontece todos os dias e, inclusive, muitas vezes você não tem nem controle sobre ela. A história que você conta parte da reação das pessoas que leem e entram em contato com o seu material. Quando você saca isso sobre storytelling, sobre narrativa, você olha as coisas de um jeito diferente. Porque na era da internet, uma narrativa pode ser contada por várias pessoas. E ela pode ser nutrida por várias pessoas e modificada por várias pessoas. Então a gente começa pela sua proposta. Por que você existe mesmo? Retoma lá o círculo dourado. E se, por quê, como eu faço e o que eu faço. Faz essas perguntas de novo. Pega aquilo. Aquilo é a sua proposta. As suas obras vão partir daquilo. E é isso daqui que eu quero dizer. É uma aula bem prática essa. Então na prática você vai retomar os estudos sobre o seu círculo dourado. Arcabouço referencial. O que compõe o seu universo referencial? Todas as suas referências. As coisas que você já assistiu, que você já jogou, que você já leu, que você já apreciou, ouviu, enfim. A criatividade ela não nasce do nada, ela é nutrida pelas suas referências. Eu lembro até hoje de uma vez que eu criei, acho que 200 bichinhos. Nossa, eu tava me achando super criativo, né, inovador e tudo mais, mas a real é que eu tava recentemente exposto a Pokémon. E aí eu tava tão interessado em Pokémon que eu criei os meus próprios bichinhos. E era óbvio que era por causa do Pokémon. Mas na minha cabeça, né, com esse mito de criatividade que a gente tem, que criatividade é um negócio que vem do nada, eu acreditava que eu era, nossa, eu tô criando uma coisa inovadora. E aí quando você junta as peças, você fala, não, eu tava assistindo esse desenho, e aí eu criei os meus. Teve criatividade, teve muita criatividade ali. Pô, eu passei um tempão desenhando os bichinhos e criando os poderzinhos deles, quais eram os tipos e tudo mais, mas eu obviamente estava inspirado. Então isso é muito legal de você ter na cabeça. O seu universo referencial é tudo isso. Todas as coisas que compõem as suas referências. Você também pode ter referências realísticas. Você pode ter uma palestra legal, um palestrante legal, um pensador legal para você pensar, os seus pais, a sua família, os seus amigos. Você pode ter muitas coisas que compõem o seu universo referencial. Aqui é um grande compiladão que você tem que fazer em cima disso. E aí eu te convido em uma planilha. Essa planilha vai estar na aula 6 e eu vou deixar também como recurso de aula nessa daqui, que eu vou explicar como você vai fazer, mas lista todas as suas principais referências em 3 colunas. Título, qual é o tipo de mídia e por que é tão importante essa referência para você. Pilares temáticos. Então a gente tem 3, que é o pilar ficcional, o pilar realístico e o pilar experiencial. Ficcional, basicamente tudo, todas as ficções que você consumiu na vida e que hoje fazem parte dos seus temas. Então, por exemplo, fantasia medieval, né, temas medievais estão dentro do pilar ficcional. Jogos políticos você já pode colocar dentro do pilar realístico. Magia, etc. Tá tudo dentro do seu pilar temático ficcional, né? Que são coisas que não existem, são coisas que não são reais, que você traz para ficção. O pilar que eu chamo de realístico, e você pode chamar de qualquer outra coisa, mas é o que permeia a nossa sociedade hoje. E o experiencial, voltando, o pilar realístico, ele é documental, ou seja, notícia, política, ideologia, como a sociedade funciona. É a realidade externa, é como o mundo, a gente vê que o mundo funciona, a ciência, as coisas que realmente estão dadas como reais. Experiencial também é real, mas é real para você.
São os sentimentos que você tem, as experiências que você teve, como você percebe o mundo. Eu vou detalhar isso daqui melhor. Só lembra que antes de você avançar sobre esses pilares, não é só sobre os seus temas. É especialmente sobre as suas personas. Então, quando a gente está falando do pilar ficcional, você tem que buscar temas que ressoem com os hábitos de entretenimento da sua persona. E aí já para os pilares realístico e experiencial, aí você vai buscar temas que ressoem com as dores, os sonhos e os desafios dessas personas. Percebe? Você vai usar o que as personas te deram a que a persona te deu de insumo, misturar com o que você tem de referência, de experiência, e aí você vai chegar nos seus pilares temáticos. Lembre-se da Gisélia. Trazendo aqui a persona de novo para você pensar nela. Olha os hábitos de entretenimento aqui. Olha as dores aqui. Os desafios, os sonhos. O que a Gisélia quer. É a partir daqui que você vai tirar. Então, temas ficcionais. Coisas estritamente cobertas em universos ficcionais. Exemplos de fantasia e ficção científica são muito mais comuns nesses temas. E, por exemplo, pode existir, casos inexistentes. Podem existir personagens históricos que você inventou, que, sei lá, entram na história, mas na verdade nunca existiram na história da civilização humana. Essas coisas caem dentro do universo ficcional, coisas que não existem. E aí, exercício. Na mesma planilha, você vai levantar os temas ficcionais que você aborda baseando-se na sua persona. Por enquanto, só os temas. Vai lá e coloca. Quais os temas ficcionais que você aborda? Como que você aborda a magia? E como que isso ressoa com a sua persona. Realístico. De novo, nossos sistemas sociais, nossa civilização, nossa lei, tudo que compõe a atual sociedade humana e o seu funcionamento. Os jornais, as notícias, documentários, estudos, relatórios, estatísticas, experimentos científicos, enfim. Tudo isso pode servir para vocês como inspiração e como ideia para você ter de tema realístico. Nesse caso, é uma visão de como o mundo funciona, como eu falei para vocês. Existe o real, né, a verdade, e existe a nossa verdade, que é o próximo tema. Mas antes, você vai levantar os temas realísticos. E eles precisam ressoar com as dores, os sonhos e os desafios da sua persona. Por último, os temas experienciais. A verdade é uma só, mas existe a verdade para cada um. A nossa visão de mundo. Aí tem religião, tem espiritualidade em geral, tem... enfim, como você percebe o mundo de fato. E as nossas experiências são únicas. Então, assim, podem existir dois escritores que tenham a mesma bagagem referencial, podem pensar nos mesmos temas ficcionais e podem pensar exatamente nos mesmos temas realísticos. Mas nenhum dos dois vai ter a mesma experiência. É o DNA. Então, os temas experienciais são aqueles que você coloca vida e diferencial. Por isso que eles são tão importantes. E na mesma planilha você vai levantar todos os temas experienciais que você aborda baseando-se na sua persona. Então lembra das dores, desafios e sonhos. E aí você vai conseguir chegar em alguns temas experienciais. Vamos falar de inspiração agora. Como eu falei, inspiração não vem do nada. Ela não te acomete do nada. É um trabalho de formiguinha. Pra gente ter inspiração, pra gente ter ideias constantemente, eu preciso saber no que eu me inspiro. É um exercício. Quem são as pessoas que me inspiram? Quem são as pessoas que de fato... quais são as obras que de fato me inspiram e que me acompanham todos os dias? A gente precisa ter isso como uma ideia de assim, o que alimenta a gente todos os dias de inspiração para eu escrever. Porque uma vez que você tem isso, você evita mais vezes os bloqueios criativos, né, que a gente fala. Então, assim, o que te inspira? O que faz você ter ideias constantemente? É uma música? É um trecho de uma frase? É um artista? É olhar pro céu? Ou olhar para alguma paisagem? Não sei. Cada um tem inspiração diferente. Mas na prática aqui, o que eu te convido a fazer é... Ops, desculpa. Não era isso. Mas enquanto o arcabouço referencial vai trazer o que você tem de bagagem para lidar com a criação,
A inspiração te revela os seus impulsos diários. Ou seja, você pode ter um monte de referências, mas são os efeitos visuais do Ultimato que te trazem inspiração atualmente. Então você pega uma parte do arcabouço referencial e mostra ali que você tem de inspiração. E influência é aquilo que eu falei. Você precisa procurar escritores, diretores, páginas, perfis, as coisas que a sua persona em geral gosta para pegar de influenciador. E você precisa deixar no seu mapa. São temas importantes para você deixar no seu mapa, que inspiram o leitor dentro daquele eixo temático, tá? Então, isso é muito legal. Por exemplo, às vezes você tem um leitor que adora o John Green, tá? Ele gosta muito dos livros do John Green e tudo mais, e tá dentro da sua persona. Mas, em relação a temas experienciais, ele pode seguir uma celebridade no Instagram. Sabe? Então você tem que deixar essa pessoa mapeada, não porque ela vai te ajudar a escrever uma história, mas porque ela influencia, em geral, os seus leitores. E aí na mesma planilha você vai determinar 3 inspirações e 3 influenciadores para cada pilar temático. Eu vou mostrar como a planilha funciona também. Por fim, narrativa. Vamos falar de narrativa e storytelling. Como que a gente conta essa história? Qual é a história que você quer contar? As narrativas importam, então você precisa lembrar do círculo dourado. O que, como, por que e se. E fazer isso ao contrário. E se é o seu mito? E se eu puder levar escrita para todos os brasileiros, levar leitura para todos os brasileiros um dia? Então esse se torna o meu propósito, o meu porquê. Eu vou levar escrita para todos, leitura de qualidade para todos os brasileiros todos os dias. Foi um exemplo rápido e bobo até. Dá pra gente descer bem mais profundo nisso. O seu círculo dourado é o embrião da sua história. Cada peça de conteúdo que você faz, cada livro que você faz, compõe essa grande história que você vai contar. Então relembra aqui, ó, o círculo dourado da Netflix. Ela existe porque ela quer tornar o acesso ao entretenimento digital mais amplo, mais democrático, mais barato, dentro da legalidade. A Netflix tem a missão de entreter o mundo. E isso aconteceu porque de repente ela viu, um dos sócios viu que assim, tava um saco ter que pagar multa para alugar fita, a experiência era ruim. E aqui está o círculo de histórias. Então você tem o seu porquê e o seu e se aqui no meio. As grandes histórias que você quer contar, as pequenas histórias e os impactos. Eu vou falar de grande história, de pequena história daqui a pouco. Mito e propósito é o seu e se e o seu porquê. Mas é aqui no impacto que o negócio acontece. Cada post, cada vez que alguém falou de você, acontece um impacto. E esse impacto vai alimentando as pequenas histórias, as grandes histórias, o seu propósito. Se o impacto aqui estiver errado, ele viola tudo o que você pensou para a história que você está contando. Vamos ver como isso funciona na prática? Se eu fosse um autor, eu teria um conjunto de 4 grandes histórias. O que é uma grande história? Uma grande história é um grande tema que eu tenho pra mim como objetivo. São objetivos. E os objetivos, assim, para você o que importa na história é que assim, você tem um objetivo e para chegar naquele objetivo você tem um caminho. Esse é o caminho que é legal. Esse é o caminho que conta a história. Então eu tenho 4 grandes histórias se eu fosse me colocar como autor, tá? Primeiro é dar voz, visibilidade e ouvidos ao adolescente brasileiro em todo o seu espectro de diversidade. Eu tive muitos problemas na adolescência. Eu acho que o adolescente é uma figura mega importante para darem atenção. Então eu quero muito trabalhar ele como autor. Outra grande história. Eu crio panos de fundo fantásticos, apaixonantes, empolgantes e irresistíveis. Eu não crio, mas eu gostaria de criar. É a história que eu quero contar. Isso significa que se eu criar um pano de fundo merda, eu estou violando a minha grande história. Eu não estou cumprindo o objetivo que eu me comprometi. E aí as pessoas vão falar, olha, a fantasia que o Ricardo cria é uma porcaria.
Outra coisa que eu gosto é de questionar o status quo e os mistérios do universo. Então, eu lembro que, assim, quando eu escrevia ficção na época, eu tratava muito de como que a gente vê religião e como que eu acredito que, na verdade, o mundo funciona. E os embates entre ciência e espiritualidade. Por último, lembrar e aprender com aqueles que considero meus professores de ficção. As pessoas que me inspiram. Eu tenho como grande história reconhecer as pessoas que me inspiraram e me levaram pelo meu caminho. E aí eu tenho as pequenas histórias. Elas derivam das grandes histórias. Essa é a grande brincadeira. Eu não vou ler tudo aqui, depois você pode pegar os slides e ver, mas assim, ó, pode ver, as duas aqui, ó, as duas pequenas histórias aqui, elas representam a grande história aqui. E o que é uma pequena história, na verdade? Ela já é a parte prática. Então, se eu quero, vou dar um exemplo da primeira, tá? Se eu quero dar voz, visibilidade e ouvidos ao adolescente brasileiro em todo o seu espectro de diversidade, eu tenho que escrever livros sobre crianças e adolescentes, ou que no mínimo estes tenham um papel que gere reflexão, e criar conteúdo que converse com adolescentes buscando sempre entender suas dores, sonhos e frustrações. Então aqui eu já peguei o meu marketing e a minha literatura e coloquei numa pequena história, mas já é prático. A pequena história já é eu fazendo alguma coisa, tá? E aqui tá. Essas duas pequenas histórias pertencem a esse quadrante aqui, essas duas a esse e por aí vai. Beleza? Impacto. Então, como eu falei, impacto é tudo o que acontece na vida real. Então, escrever livro é proativo, é a pequena história, proativo. Eu vou lá escrever livro sobre adolescente, mas aí eu tenho que publicar este livro. E eu tenho que fazer posts sobre esse livro. E eu tenho que fazer conteúdo para conversar com a minha audiência. Tudo isso é o impacto. Esse post que chega na pessoa ali na frente. Sabe o que é impacto também? Alguém falar mal do seu livro para outra pessoa. Só que é um impacto negativo. E você não tem como controlar isso. E quando você entende que você não tem como controlar isso, você fica mais atento à parte de cima da pirâmide. As grandes histórias que você quer contar, as pequenas histórias e quais impactos, como você vai gerar esses impactos. Quanto mais aderente estiver a sua persona, menos vão falar mal de você. E você pode não ter controle, mas as coisas vão acontecer mais como você tinha planejado. Você só precisa ser fiel ao que você se comprometeu a fazer. Então assim, narrativa é o que orienta a conversa. Se você não tem controle, você pode ter no mínimo uma orientação. O círculo dourado, as temáticas que você escolhe trabalhar e como trabalhar são as histórias que você joga no mundão. E as pessoas vão ter acesso àquilo. E aí entra o jogo. A história que você conta é como você reage e age em cima das conversas que estão sendo geradas por aquelas pessoas, pelas pessoas que estão sendo impactadas. Então eu te digo, qual que é a história da Apple? A história da Apple é um cara que estava lá na garagem e criou um computador que tomou um mundo de sucesso? Não necessariamente, a história da Apple é muito mais que isso. Pode até ser uma história de origem, mas a verdade é que assim, as pessoas confundem muito storytelling com história de origem. Não é. É o que você faz todo dia, é o impacto que você causa todo dia. Cada iPhone novo que a Apple lança é uma história. O fato dela ter lançado um iPod é uma história. Compõe toda a história da Apple. Deu pra entender? E aqui eu vou recomendar que vocês vejam este vídeo aqui, ó. A visão da Coca-Cola sobre conteúdo e narrativas. E eles falam justamente sobre conteúdo líquido. Conteúdo que você precisa agir e reagir em cima dele e que você não vai ter controle sobre. Então o que você precisa fazer é gerar histórias para as pessoas reagirem a essas histórias e você reagir de volta. Para a prática, na mesma planilha, você vai determinar quais são as suas grandes histórias e quais pequenas histórias derivam delas. 2 grandes histórias são suficientes e você pode derivar 2 pequenas histórias delas. Pode até ser mais ou menos, mas o ideal é que sejam 2, tá? Essa daqui tá a planilha de temas, aqui tá o link já, ó. Tem um monte de coisa para vocês trabalharem, é o que a gente vai ver na aula 6. Finalizando aqui a aula 5,
que é o final de fato do curso mais teórico da oficina do Gepeto. A aula 6 vai ser curtinha, eu vou mostrar para vocês como vocês operam a planilha, mas eu queria fazer muito essa provocação. Formar o público é muito mais complicado do que a gente pensa, do que simplesmente jogar um livro no mundo e esperar que as pessoas vão consumir só porque elas gostam daquilo. Ficou muito mais difícil. E você tem que atender a essa dificuldade. Não quero colocar aqui uma pressão, né? Porque assim, uma coisa que me deixa revoltado é o escritor precisar parar para fazer marketing. Por quê? Porque não tem grana. Então a gente tem que resolver o problema da grana primeiro, pro escritor ter um... Eu imagino um mundo onde que o escritor vai ter um parceiro de marketing ali, trabalhando com ele ou outras pessoas. E essas coisas vão andar juntas, casadas. Mas agora, depende da gente, depende dos a gente chama em marketing isso de early adopters. Depende de nós começar a fazer esse movimento. Fazer o mínimo que a gente pode de marketing para rolar. E formação de público é isso. Não é só eu pensar em quem se interessa, mas eu nutrir essas pessoas, fazer um conteúdo legal para elas, estabelecer em quais canais eu vou estar e acompanhar a jornada delas comigo. Servir elas ao máximo para que elas cheguem até mim e eu consiga atender elas em todos os pontinhos da jornada para mostrar que de fato eu sou um recurso de entretenimento para elas. Tá certo? Até a aula 6, que eu já vou estar direto numa planilhazinha aqui pra gente conversar. Grande abraço, até mais!